O Ministério Público de Santa Catarina disponibilizou a plataforma tecnológica que vai reunir a base de inteligência de dados que vai ser utilizada pelo governo estadual para implementar as ações regionalizadas de combate à Covid-19. Com isso, as autoridades de saúde do estado e dos municípios vão poder adotar medidas de controle ao avanço da pandemia de acordo com a realidade do momento de cada cidade e região. Para saber mais, eu converso com o coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, promotor de justiça, Douglas Roberto Martins. Promotor, como irá funcionar a regionalização da política de saúde? A partir da necessidade de manter o controle sobre a transmissão da epidemia, o suporte hospitalar das regiões e a manutenção dentro do possível e de uma forma segura das atividades econômicas no Estado, o Estado passou a adotar uma matriz de avaliação de risco que vai ser desenvolvida e aplicada por região do nosso Estado. O Estado é dividido em 16 regiões de saúde que vão ser avaliadas de acordo com as características de transmissão, suporte hospitalar e evolução dos casos de Covid dentro desses territórios. A ideia é que as medidas sejam, a partir de agora, compatibilizadas com a realidade de cada região, para que não sejam excessivas para aquelas regiões em que haja uma baixa incidência da transmissão da Covid e também não sejam insuficientes naquelas regiões que precisam de um enfrentamento mais forte a essa epidemia. Isso se deu a partir de uma matriz de avaliação que o Estado desenvolveu de forma muito competente por seus técnicos, que têm feito um excelente trabalho na construção desses critérios técnicos e científicos que vão pautar, então, as decisões tanto do Estado quanto dos municípios de forma dialogada, de forma colaborativa e conjunta em relação a cada uma das regiões do Estado. A transparência e o critério técnico são defendidos pelo MP catarinense e, particularmente em relação à Covid-19, o MP encaminhou no começo de abril um documento com o objetivo de assegurar que a retomada das atividades estivesse acompanhada de condições de atendimento da população pelo sistema de saúde catarinense. A regionalização da política de saúde atende a critérios técnicos e científicos? Sim, essa matriz de avaliação de risco, ela adota critérios técnicos e científicos bastante claros. Ela define ali quais são os critérios de avaliação de cada região e a partir da classificação do nível de risco potencial que aquela região apresenta, quais são as medidas indicadas a serem adotadas, de maior restrição ou de maior liberação das atividades. Isso dá maior segurança ao processo, dá maior clareza e certeza a respeito do que cada região precisa fazer para se manter segura, para manter o seu suporte hospitalar suficiente para todas as pessoas que precisem. Isso, evidentemente, faz com que o processo de enfrentamento ganhe muito mais transparência, ganhe muito mais tecnicidade e cientificidade, né? Que é algo que o Ministério Público vem defendendo desde o início do processo, que se respeite os critérios técnicos e científicos e que eles sejam apresentados, que sejam claros, transparentes, que os dados estejam disponíveis. E nesse sentido, a Secretaria de Estado de Saúde, junto com as Secretarias Municipais de Saúde, em especial a Vigilância em Saúde do Estado e os profissionais que trabalham num comitê técnico que apoia o Comitê de Operações de Emergência em Saúde, trabalhou de forma muito competente na construção desses estudos e desses instrumentos que vão passar a ser utilizados no enfrentamento à epidemia a partir das próximas semanas. E de que forma o MP catarinense contribuiu para a regionalização da política de saúde? A contribuição do Ministério Público de Santa Catarina começou com a expedição, ainda no mês de março, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, de recomendação ao Estado de Santa Catarina para dar mais transparência e atender critérios técnicos e científicos na restrição ou liberação das atividades no território estadual. A partir de então, nós estamos dialogando com o Estado a respeito dessas medidas e passamos a colaborar também, então, com a construção, a partir da construção dessa matriz de avaliação de risco, com a plataforma digital do Ministério Público, que disponibiliza a todos os municípios do Estado acesso a esses estudos que foram desenvolvidos pelo Estado. Então, nós estamos colocando o Parque Tecnológico do Ministério Público à disposição para dar capilaridade e fazer com que esse estudo chegue a cada um dos 295 municípios de Santa Catarina. Paralelo a isso, estamos adequando a nossa forma de atuação para trabalhar também regionalizadamente, né, de forma regional.
Como essas medidas e a avaliação vão ser feitas por cada região de saúde, é importante que a atuação do Ministério Público em cada uma dessas regiões também guarde coerência e correspondência com a realidade de cada uma dessas regiões. Então estamos organizando as promotorias de justiça para que atuem de forma articulada também com os municípios de cada uma das regiões de saúde, buscando as melhores saídas e as melhores alternativas para o enfrentamento da crise nessas regiões. Promotor, e quais serão as etapas da regionalização da política de saúde? Esse estudo foi desenvolvido durante as últimas semanas pela Secretaria de Estado da Saúde e durante esta semana, após ele ter sido apresentado na sexta-feira da semana passada aos municípios e também ao Ministério Público, ele vai passar por um debate com os municípios, com as áreas técnicas dos municípios, para aprimoramento do modelo, aprimoramento do estudo e definição das medidas que serão recomendadas em cada uma das classificações de risco que foram estabelecidas. Com a superação dessa fase, o aperfeiçoamento do modelo e a finalização, a partir do dia 1º de junho, ele vai ser então apresentado à sociedade de uma forma clara, de uma forma simples, tudo isso capitaneado pela Secretaria de Estado da Saúde, para passar então a pautar as ações que vão ser desenvolvidas, tanto pelo Estado quanto pelos municípios do Estado de Santa Catarina. E na prática, como é que a regionalização da política de saúde irá funcionar? Isso, a ferramenta ela trabalha com 4 níveis de classificação de risco: moderado, alto, muito alto e gravíssimo. Para se classificar uma região em cada um desses níveis, diversos critérios são avaliados. O suporte hospitalar, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, a taxa de ocupação dos leitos clínicos, a velocidade em que a transmissão tem acontecido, como está acontecendo o aumento no número de casos dentro daquele território, se está aumentando rapidamente, se está evoluindo de forma mais lenta, e tudo isso vai chegar a um resultado final, que é a classificação da região em um desses níveis. Para cada um dos níveis, as medidas vão estar indicadas nessa matriz de avaliação. Então já vai ficar pré-estabelecido que no nível X as escolas vão ser liberadas, no nível Y o transporte vai ser liberado, enfim, cada liberação ou restrição de atividade vai ser em decorrência da avaliação das peculiaridades daquela região. A partir disso, evidentemente, cada região vai ter as suas medidas adaptadas à sua realidade. Então pode acontecer de uma região ter o transporte liberado e a outra ter o transporte restrito. De uma região ter as aulas sendo retomadas paulatinamente e outra região manter as aulas ainda suspensas. Isso, claro, evidentemente, para todas as regiões com as recomendações de cuidados sanitários, de só sair de casa quando realmente necessitar, uso de máscara por todos. Para finalizar, promotor, qual é o papel da sociedade na regionalização da política de saúde? A classificação de risco potencial de cada região vai ser reavaliada semanalmente pelo Estado a partir da matriz de avaliação que foi desenvolvida. Isso significa que tudo que o município fizer, que a região fizer, tanto por parte do cidadão, quanto por parte do seu comércio, das suas instituições, a cada semana vai impactar na classificação da semana seguinte, que vai levar a uma reclassificação em um nível mais baixo de risco ou em um nível mais elevado de risco. E isso com a consequência de liberação ou restrição das atividades. Portanto, quanto mais a sociedade como um todo se engajar em cumprir as medidas de distanciamento social que são recomendadas para a região, usando máscara, cumprindo o distanciamento, só saindo de casa quando for de fato necessário, seguindo as regras de etiqueta sanitária quando estiver acessando comércios essenciais ou espaços que estejam liberados, maiores vão ser as chances de se manter as atividades liberadas, de se manter uma potencial normalidade, uma nova normalidade, digamos assim, com todos os cuidados que essa situação de epidemia exige. Quanto mais a região se descuidar, evidentemente que maior pode ser o agravamento do risco daquela região com maior restrição das atividades. Então tudo depende de cada um exercer de forma responsável a sua cidadania.